Boa noite, igreja querida. Parabéns para você por mais um ano, ou pelo primeiro ano de vida da nossa igreja. Parabéns. É um final de semana de festa para nós comemorarmos, nos alegrarmos uns com os outros por tudo que Deus tem feito em nossa jornada, que ainda é tão prematura, ainda tão no início, um aninho só de igreja. Nós já existíamos como comunidade, boa parte de nós já estava por aqui, não por aqui geograficamente, né? Porque a gente estava em outro lugar, mas já nos reuníamos, já nos sentíamos parte da vida uns dos outros, mas no ano passado, no início do ano passado, nós fomos desafiados a uma nova e para muitos de nós inesperada estação da nossa jornada. Essa jornada que nos fez Igreja Batista Alicerce, com uma nova vocação como igreja, um chamado novo para nós. Por isso, coisas novas começaram a surgir, nascer entre nós, e nós estamos vivendo todas essas novidades e todas essas descobertas nesse período de um ano. Muita coisa a gente nem viveu o período todo para o parto. Tem coisas que a gente ainda está no 8º mês, no 7º mês, experimentando, descobrindo e construindo mesmo esta igreja que Deus chamou a mim e a você para construirmos. Um ano e Deus já fez tanta coisa, como a Adri falou com a gente aqui, né? Deus já fez grandes coisas entre nós, por nós, e por isso nós estamos muito alegres, sim ou não? Muito alegres, glória a Deus por isso. Quero convidar você a ficar de pé por um instante. E convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 145. Eu vou ler na versão NVI. Se você tiver essa versão, você pode ler na sua Bíblia. Se você não tiver, você pode acompanhar nas telas. O texto vai aparecer. Nós vamos ler juntos os versículos de 1 a 7 do Salmo 145. E diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Vamos ler juntos? Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de todo louvor. A sua grandeza é insondável. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Proclamarão as memórias da tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Nessa noite, Senhor, nós abrimos a tua palavra e também nossos corações, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor nos fale, para que o Senhor nos encha, nos convoque, nos encoraje para continuar a missão para a qual o Senhor nos comissionou, Pai. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor desperte alegria em cada um de nós, por estarmos envolvidos com aquilo que todos nós desejamos, sermos a igreja da nossa vida. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. A igreja da minha vida
Essa frase surgiu através de conversas que nós começamos a ter quando vivemos o processo de nos formar como uma igreja autônoma, uma igreja não mais como o campus da Igreja Batista Capital, mas uma igreja independente. E nessas conversas eu comecei a visitar mesmo minhas memórias, as memórias que eu guardava de maneira mais cara dentro do meu coração, as experiências que eu vivi durante a minha infância, minha adolescência, minha juventude, e até o início do meu ministério, da minha família, no ambiente da igreja, no seio da igreja, e visitando essas memórias, essas lembranças queridas e preciosas no meu coração, foi nascendo em mim um desejo profundo, um sonho a respeito da igreja que nós então formaríamos dali em diante. E então eu abri o meu coração com essas memórias dizendo, eu gostaria muito de plantar uma igreja que se tornasse a igreja da vida das pessoas. Que as pessoas não entrassem e saíssem desta igreja como se fossem somente estatística. Eu não quero uma igreja que pense numericamente. Eu quero uma igreja que pense em vidas, em pessoas, em histórias. Eu não quero simplesmente que a gente cresça e crescendo bastante, a gente veja pessoas saindo e entrando e a gente não se importe muito com isso, porque saem poucos, entram muitos e tanto faz. Mas que a gente construísse uma igreja que mesmo que avançasse e crescesse para a honra e glória de Jesus, nunca perdesse esse coração, essa essência de desejar ser a igreja da vida das pessoas. A igreja onde as crianças se tornarão adolescentes, se tornarão jovens, se tornarão adultos, se casarão, terão seus filhos, verão seus filhos crescerem, se formarem, tornarem-se adultos e terem seus filhos, e esses filhos também crescerem, se formarem, e as pessoas poderem olhar para trás e dizer, eu participei da construção de uma igreja, eu participei da formação de uma comunidade que fez parte da minha vida, que fez parte da vida dos meus filhos, que faz parte da vida dos meus netos. E enquanto houver igreja, enquanto Jesus não voltar, essa igreja será a igreja da vida de muitas pessoas. Eu sei que para muitos pode parecer um sonho mesmo, só um sonho. Mas eu tenho orado e tenho me empenhado mesmo como líder, como pastor, para chamar pessoas para essa direção. Eu brinquei essa semana dizendo, a igreja da minha vida não é só um slogan. Mas o pessoal falou, pastor, você tem que admitir que é um slogan. É uma frase forte, é uma frase que as pessoas repetem. Mas quando eu digo eu não quero que seja um slogan, é porque eu não quero que seja só uma estratégia de marketing para as pessoas se interessarem pela igreja. Eu quero realmente que seja a nossa essência. Que a gente realmente queira viver aqui. Acabou, né, o barulho? Glória a Deus. Mas que a gente queira de fato viver aqui. E ver nossos filhos viverem aqui. Ver as gerações que virão também desejando a mesma coisa, viverem a igreja das suas vidas. E eu li este salmo, que também já foi citado pela Adri anteriormente, porque acho que esse salmo traz em essência esta ideia. Uma geração que passa para a próxima geração aquilo que Deus fez. E quando uma geração passa para a próxima geração aquilo que Deus fez, ela não está contando somente uma história, mas ela está deixando um legado. É como se ao mesmo tempo essa geração apontasse
para o que Deus já realizou, dizendo: Deus ainda vai realizar, agora não mais através de nós, mas através de vocês. E olha que interessante, o texto nos dá essa ideia, o texto insinua isso, porque no verso 4, Davi diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. E a partir daí, o Salmo começa a declarar futuros. Ele começa a dizer: anunciarão, proclamarão, anunciarão, proclamarão. Davi está dizendo: depois que uma geração compartilha com a outra os grandes feitos do Senhor, a próxima geração assume o bastão. E essa geração então começa a anunciar e proclamar os grandes feitos do Senhor para a próxima geração. Eu quero compartilhar com você o que o pastor Eugene Peterson, saudoso pastor, dono da cadeira de teologia pastoral lá no Regent College, no Canadá. Eu, quando era jovem, tinha o sonho de um dia poder estudar com ele. Sonhava em um dia poder conhecê-lo e estudar aos pés desse grande homem de Deus. Mas o Senhor o chamou. E eu quero compartilhar com você algo que ele escreveu sobre este salmo, que diz assim: a adoração verdadeira é contagiante. Salmo 145, verso 4, nos mostra a pedagogia do louvor. Pais ensinando filhos, anciãos inspirando jovens. A memória das obras de Deus se torna viva quando é contada. Agora eu vou fazer uma pausa porque o meu esboço desapareceu aqui do meu iPad. Intercede por mim aí, gente. Esse iPad me deixou na mão também no dia que eu estava pregando lá na Vértice. Eu comecei a pregar e no meio ele travou e eu não tinha mais esboço. E um pregador sem esboço, gente, pego de surpresa assim. Voltou. Vocês oraram? Voltou. Davi era um jovem quando foi surpreendido no pasto, sendo chamado por seu pai até sua casa, e lá nesta casa ele descobriu que Deus o havia escolhido para ser rei de Israel. Dali em diante, Davi viveu grandes e marcantes histórias, venceu batalhas contra gigantes, batalhas que todos diziam serem impossíveis serem vencidas. Davi caminhou com Deus em uma relação de proximidade, pecou, se arrependeu, venceu, perdeu, sentiu-se confiante como um guerreiro invencível, mas também teve momentos de ter que se esconder em uma caverna, com medo dos seus próprios filhos. O apóstolo Pedro refere-se a Davi como um rei segundo o coração de Deus. E assim foi a jornada da vida deste homem. E assim foi a jornada dele contada pelas gerações posteriores, como ele mesmo chama a fazer através desse salmo. A vida no cumprimento do propósito de Deus, na obediência à voz do Senhor, na submissão à disciplina divina, na coragem de quem crê, no coração de quem humildemente sempre estava disposto a rever, a aprender, fez de Davi uma referência para as gerações futuras, ainda que sua história também fosse marcada por muitas coisas ruins. Não é verdade?
Nesse Salmo 145, Davi tem um desejo: fazer de suas experiências vividas com Deus uma história que encoraje as próximas gerações. Ele fez uma canção para ensinar isso ao povo de Deus, que as experiências que nós vivemos com Deus não são somente a respeito de nós. As experiências que nós vivemos com Deus são a respeito do que Deus quer anunciar e encorajar as gerações que virão depois de nós. Davi está dizendo que quer contar sua história com Deus para que os mais jovens assumam, como eu já disse aqui, o bastão e continuem a corrida que ele também continuou. E eu estava pensando sobre o que compartilhar na abertura desses dias festivos para nós. E refletindo sobre isso, falei, como eu vou falar da igreja da minha vida sem falar da minha vida na igreja? Então eu decidi contar para vocês um pouco da minha história. E eu queria que os jovens aqui, adolescentes, cadê a galera do Shift aí? Pessoal do fã aí, tem gente do fã? Olha, é um gritinho mais bonitinho, né? É um gritinho mais bonitinho do fã. Cadê o fã? Oh, que gracinha, gente. É bonitinho demais. E o pessoal do front, tem gente do front aí? Oh, até que vocês estão barulhentos, hein? Tá bom também. Eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. E desculpem os mais velhos do que eu. Eu realmente estou hoje com o coração desejoso de que os jovens recebam de maneira especial esta palavra, como um encorajamento para vocês, para que vocês continuem, para que vocês, como o Daniel compartilhou corajosamente aqui, dizendo, Deus me chamou para o ministério pastoral, para que vocês não temam ao ouvir a voz de Deus convocando vocês para qualquer que seja a missão. Porque da minha decisão que eu tomei, eu vou contar um pouco dela, da minha decisão que eu tomei de entregar a minha vida nas mãos do Senhor que me chamou para a seara, eu jamais me arrependi. Sim, eu tive momentos que eu quis desistir, mas não como alguém que desacreditou, simplesmente como alguém que estava tão fraco que pensava não conseguir mais continuar. E hoje eu quero nessa palavra compartilhar um pouco dessa caminhada, para que todos aqui entendam um pouco de onde veio essa frase, a igreja da minha vida. E especialmente aos mais jovens, que vocês sejam encorajados a se apresentar diante de Deus, dizendo, eu vou pegar o bastão, e eu vou ser aquele que vai continuar a construir a igreja das nossas vidas. Eu sou um homem privilegiado porque eu tive uma igreja por boa parte da minha vida, e nessa igreja eu vivi os melhores e mais importantes anos da minha formação como cristão, como homem, como marido, como pai, como pastor. E essa percepção que fez nascer em mim o desejo de construir uma igreja que seja uma comunidade para as próximas gerações, como minha igreja foi para mim. Meu convite aos pastores que aqui servem comigo, aos líderes de ministérios que estão espalhados aí, alguns servindo, mas outros sentados aqui, nessa comunidade que hoje completa seu primeiro ano de vida, é de construirmos a igreja das nossas vidas, de nos apresentarmos para que nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e as gerações que virão pela frente possam continuar a contar a história que hoje
só tem 1 ano, mas que um dia terá muitos anos, se o nosso Senhor não voltar. Jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças que estão aqui hoje, nesse culto aqui que é multigeracional, abram seus corações, gente. Não deixem nada distrair vocês. Não virem as costas para a palavra que está sendo dirigida a vocês. Abram seus corações e ouçam atentamente a voz do Espírito e deixem-se ser levados por um amor profundo pela sua igreja, pelo chamado de Deus para vocês, pela grande responsabilidade e extraordinária aventura de pegarem o bastão quando for o tempo e continuarem a construir a igreja das suas vidas. Então hoje eu quero falar sobre essa igreja da minha vida. A igreja da minha vida é a igreja onde vivi a minha vida. Parece que essa frase é só a repetição, mas eu escolhi falar esta frase com maior ênfase, porque ela tem uma ideia preciosa dentro dela. Falar que a igreja da minha vida é a igreja onde vivi a minha vida, não é dizer que enquanto eu vivi, eu tinha uma igreja para frequentar. Talvez, ouvindo de primeira, você pense, a igreja da minha vida é a igreja onde eu vivi a minha vida, você pense, ok, é assim para todo mundo, né? É assim para qualquer pessoa que tem uma igreja. Eu estou vivendo, e enquanto eu estou vivendo essa vida que eu tenho, eu frequento uma igreja, eu vou a uma igreja, eu convivo com uma igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu digo eu cresci na igreja, eu não estou dizendo que enquanto eu crescia, eu tinha uma igreja para frequentar. Na igreja, eu descobri, por exemplo, que eu sabia cantar. Sabe por quê? Porque aos 7 anos de idade, eu cantava no coro infantil. E uma das tias que liderava o coro infantil me ouviu e disse, esse menino sabe cantar, vamos botar ele para cantar na igreja. E assim começou a minha jornada com a música, que boa parte da minha caminhada foi com ela, exercendo o ministério através da música. Foi na igreja que eu descobri que podia, aos 12 anos de idade, liderar outros adolescentes, tocando um violão desengonçado, mas levando um grupo de adolescentes a cantar junto comigo e louvar a Deus. A igreja foi o lugar, olha só, onde eu aprendi a jogar vôlei de areia. A igreja foi o lugar onde semanalmente eu me encontrava com os meus amigos e com a comunidade, não só para os cultos dominicais, mas para praticarmos esportes, para brincarmos, para aproximarmos as amizades. Na igreja eu aprendi a lidar com desavenças, fazer as pazes, pacificar conflitos. Na igreja eu aprendi a superar medos, a enfrentar desafios. Nas partidas de peteca, hein, pastor Mateus? Nas partidas de peteca contra o pastor da igreja, diga-se de passagem, eu aprendi o que era ser um líder humano. Um pastor cuja vida era ao mesmo tempo inspiração pelo testemunho de compromisso com Deus, pelo testemunho de agir também como mais um membro da comunidade, como alguém que amava estar e participar com todos, do que quer que fosse. Na igreja eu cultivei as mais importantes amizades da minha vida. Namorei e terminei. Né, amor? Lidei com a desilusão amorosa e fui motivo também da desilusão. Superei a dor de cotovelo. Encontrei o amor da minha vida. Namorei, noivei, casei. Vivi isso na igreja.
A igreja foi uma escola para a minha vida. Eu não simplesmente vivi e tinha uma igreja. Eu vivi a minha vida na igreja da minha vida. Aos 19 anos, eu tive meu primeiro emprego. Passei num concurso, Caixa Econômica Federal. E fui iniciar minha primeira experiência profissional. Com menos de um ano trabalhando no banco, participei do primeiro processo seletivo para uma promoção dentro do trabalho. Um dos testes no processo era ler um caso de conflito entre colegas de trabalho. E lendo aquele conflito, o meu trabalho era propor uma forma de pacificar aquela situação. Fui selecionado para o cargo. Fui promovido. Na entrevista, os gerentes que trabalhavam no banco já há 20 anos, 15 anos, me perguntaram: como você, com apenas 19 anos, foi capaz de perceber e criar uma solução para um problema tão complicado como esse? Minha resposta: igreja. Eu aprendi na igreja. Aos 22 anos, em uma quarta-feira, após o culto de oração, fui para casa com dor de cabeça. Para resumir essa história, porque essa história tem muita coisa, amanheci em uma UTI, com 5% do pulmão fazendo todo o trabalho, porque os outros 95% pararam. Os médicos perdidos, sem saber o que eu tinha. Passei 6 dias na UTI e 15 dias no hospital. Durante os dias mais tensos da minha internação, a telefonista do hospital perguntou aos médicos se havia na UTI alguém muito famoso. Porque o telefone do hospital não parava de tocar o tempo inteiro, com pessoas perguntando sobre um tal paciente chamado Felipe Simões. A vida vivida na igreja, a igreja como parte integrante da vida, nos forma, nos capacita, nos prepara. A vida vivida na igreja também nos faz experimentar de uma maneira ímpar o que é ser cuidado e amado, de formas em que em nenhum outro lugar a gente pode experimentar. Então, jovens, adolescentes, vivam esta igreja. Façam deste lugar e dessa comunidade uma grande e importante parte da vida de vocês, dos seus dias e das suas relações. Não sejam somente frequentadores de cultos. Há tanto espaço nesse lugar que a gente hoje está. Aqui nós podemos nos encontrar para jogar, para praticar esportes. Aqui nós podemos nos encontrar para passar tempo com os amigos. Aqui vocês podem formar uma vida em Jesus e uma vida que os capacitará para todos e quaisquer desafios que a vida fora dessas 4 paredes pode apresentar diante de vocês. Aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar de cuidado, de amor, mas é um lugar de capacitação. Aqui vocês se formarão homens e mulheres que podem de fato mudar a realidade ao redor de vocês, se vocês viverem a vida de vocês na igreja das suas vidas. A igreja tem essa capacidade, não porque é uma instituição perfeita, mas porque há sobre ela o poder e a autoridade de Jesus Cristo, aquele que transforma todas as vidas.
A igreja da sua vida deve ser a igreja em que você vive essa vida. Não somente um lugar que você cultua em algum dia dessa vida que você vive. Uma outra característica da igreja da minha vida é que a igreja da minha vida é a igreja onde a minha vida encontra propósito. E a minha vida encontrou propósito na igreja da minha vida. Eu tinha 19 anos e estava em uma das tantas crises que eu tive na minha caminhada vocacional. Temos vocacionados aí? Sim ou não? Temos? Escutem aí. Nesse dia eu estava com uma missionária hospedada na minha casa. E por algum motivo, eu não lembro qual, eu resolvi me abrir com ela. E falar sobre minhas crises vocacionais. Sobre o momento que eu estava passando e como eu estava me sentindo. Eu e Ítala tínhamos terminado nosso namoro, estávamos separados. E por razões que eu não vou descrever hoje, a possibilidade dela me querer de volta era praticamente nula. Porque eu aprontei. Eu estava me sentindo perdido sobre meus sentimentos e perdido sobre o meu futuro. Tinha dúvidas e medos sobre se de fato era para eu continuar sonhando em um dia ser um pastor. Estava me perguntando se aquilo não era uma invenção da minha cabeça, que eu devia desistir. Tinha dúvidas sobre a moça que eu amava, porque tinha medo de não ser ela a pessoa certa. Mas certa para quê? Se naquele momento eu não estava certo de mais nada. Meu chamado para o ministério pastoral aconteceu no dia 20 de outubro de 1996. E adivinhem onde eu estava quando Deus me chamou para o meu ministério? Onde eu estava? Na igreja. Eu estava na igreja. Agora vai ser difícil. O pastor Gilberto brincava que eu só fui aprovado no meu concílio porque quando o meu examinador falou assim, pastor Gunter, inclusive, não sei se ele está aí, mas o pastor Gunter foi meu examinador, e ele perguntou assim, ele pediu, na verdade, conte um pouco para nós sobre a experiência do seu chamado. E aí eu fui começar a contar e falei assim, então, eu estava sentado e aí comecei a chorar e não consegui mais falar. E não consegui falar mesmo, eu não falei nada do meu testemunho. E aí um dos pastores lá assumiu a palavra e falou assim, não precisa falar mais nada, já estou satisfeito, né? Mas hoje eu quero falar. Então vamos lá. Naquela noite, sentado no primeiro banco da igreja, eu fui tomado pela presença do Espírito Santo como eu nunca tinha experimentado antes em toda a minha vida. Foi como uma chuva repentina, inesperada. Eu me vi imerso na presença de Deus, sem que nem mesmo existisse um ambiente emocional para todo aquilo que eu estava sentindo. Lá estava eu chorando descontroladamente. Meu corpo todo tremia como se eu estivesse sentindo um frio intenso. E eu orava no meu íntimo perguntando, o que está acontecendo, Senhor? Eu não estou entendendo, o que é isso? Por que eu estou chorando? Por que estou me sentindo sem controle sobre o meu corpo e minhas emoções? E enquanto eu estava confuso, pessoas sentaram ao meu lado. Primeiro uma amiga, adolescente como eu, sentou do meu lado, achando que eu estava tendo uma crise de choro por alguma tristeza, por alguma grande decepção. E ela perguntava, o que você tem? E eu não conseguia falar, eu só conseguia chorar, e eu não conseguia responder. Ela desistiu, levantou. Aí minha família chegou meu pai, chegou minha mãe, chegaram meus irmãos, todos confusos e assustados, vendo o que estava acontecendo, mas sem entender o que acontecia de fato.
alguém chamou o pastor. Ele chegou perto de mim e então eu o ouvi dizendo ao meu pai: não se preocupe, eu sei o que está acontecendo com ele, porque já aconteceu comigo também. A essa altura, eu já havia entendido o que estava acontecendo comigo, porque minha oração se tornara uma repetição da voz de Deus dizendo: você é meu, e eu o separo hoje para o meu ministério. Depois de algum tempo, consegui dizer para o meu pai o que estava acontecendo. Meu pai ficou muito assustado. Eu disse a ele: pai, Deus está me chamando para o ministério pastoral. E meus irmãos, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Nunca tinha passado essa ideia pela minha cabeça. Obrigado, eu já estava sem saber o que fazer com a meleca. Eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha desejado isso. Eu tinha 15 anos de idade, mas foi tão forte que a partir daquele dia minha vida tomou uma nova direção, definitiva, porque eu tinha me encontrado com o meu propósito, com uma parte grande, importante do propósito da minha vida. E aí eu volto para a história da missionária, da conversa com a missionária. Na varanda da minha casa, com 19 anos, conversando com a missionária, fui questionado: qual o seu propósito? Naquele dia e naquela hora eu não sabia responder. Mas alguns dias depois, com aquela pergunta ecoando na minha mente, me perguntando além dela muitas outras coisas, Deus usou a Ítala, mesmo nós estando separados, para falar algo ao meu coração. E eu lembrei que no dia 20 de outubro de 1996, 4 anos antes, eu tinha sido vocacionado para o meu segundo ministério. E que no dia 12 de novembro do ano anterior, 95, eu tinha conhecido o meu primeiro ministério, que era ela. Desse dia em diante, meu chamado se tornou um propósito de 3 missões: ser um bom marido para minha esposa, ser um bom pai para os meus filhos, ser um bom pastor para a minha igreja. E é assim que eu tenho tomado todas as decisões da minha vida. Pedi demissões, rejeitei oportunidades e abracei outras, tudo em função de ser um bom marido para minha esposa, um bom pai para os meus filhos e um bom pastor para a minha igreja. Jovens, foi na igreja que encontrei o meu primeiro ministério, minha família. Foi na igreja que eu encontrei meu segundo ministério, meu chamado pastoral. Foi na igreja que me converti e me batizei. Foi na igreja que vivi a entrada para o ofício pastoral. Foi na igreja que vi meus filhos serem apresentados ao Senhor. E hoje os vejo também apaixonados pela igreja e buscando, quem sabe, um propósito semelhante ao meu. Foi na igreja que eu os batizei. É na igreja que hoje eu me realizo como um chamado por Deus. É na igreja que crio os filhos que Deus me deu e os vejo crescer. É na igreja, pouco a pouco, que vejo as próximas gerações também se encontrarem com os seus propósitos. Jovens, nestas salas, nesses corredores, nessas cadeiras, Deus irá visitá-los.
e inesperadamente fazê-los encontrarem-se com o propósito que Ele na eternidade traçou para vocês. Vocês podem ser pastores, missionários, líderes na igreja, médicos, advogados, engenheiros, empreendedores, publicitários, professores, o que for. Minha oração é que sobre o propósito que Deus tem para vocês, seja qual for esse propósito, vocês possam dizer: eu descobri isso, vivendo minha vida na minha igreja, rodeado da minha família, dos meus amigos, dos meus líderes. Eu não estava sozinho quando eu encontrei meu propósito. Eu estava vivendo a minha vida na igreja da minha vida. A igreja da minha vida é onde minha vida continua, ainda que minha vida termine. Eu vou repetir essa frase. A igreja da minha vida é onde minha vida continua, ainda que minha vida termine. Certa vez, em um questionário sobre valores pessoais, uma das perguntas era: diga uma coisa que vivendo, você poderia dizer que sua carreira se encerrou e você está realizado, pode se aposentar. E eu escrevi nesse questionário a seguinte resposta: eu quero um dia fazer o casamento dos meus netos. Se um dia eu fizer o casamento dos meus netos, depois de eu casar meu último neto, Deus pode me levar. De preferência antes da Ítala. Hoje sou pastor com 44 anos, plantando uma igreja em Brasília, mas daqui a pouco tempo eu não mais serei. Eu terei sido. Talvez porque Deus me levou, ou simplesmente porque eu passei o bastão para alguém. O pastor que viveu comigo a maior parte da minha caminhada de fé na igreja da minha vida, hoje está aqui entre nós. Não mais como o líder dessa comunidade, mas como parte dela. Ao ver o pastor Mateus aqui nos nossos cultos, em nossas reuniões do 60+, e em outros encontros da igreja, me sinto tão honrado. E também sou lembrado que meu ministério precisa honrar o ministério dele. Que eu sou sim um pouco da continuidade do que ele começou. Abraço essa percepção, pastor, com temor e tremor, respeito e humildade, mas a abraço fortemente, porque eu sei que a igreja da vida do pastor Mateus será a igreja da vida das próximas gerações. A igreja da minha vida será a igreja da vida dos meus netos. A igreja da nossa vida precisa continuar quando a nossa estação mudar. Para sonharmos com isso, jovens, me escutem aqui, adolescentes, pré-adolescentes, crianças que hoje estão aqui, servindo na recepção, servindo no louvor, liderando a igreja em adoração. Para isso, vocês precisam fazer desta igreja a igreja das suas vidas. E aí vocês serão como aqueles que Davi apresenta neste salmo. Vocês proclamarão o glorioso esplendor da majestade de Deus. Vocês anunciarão o poder dos feitos temíveis do Senhor. Vocês proclamarão as memórias da imensa bondade de Deus. Não desperdicem suas vidas. Me escutem, adolescentes e jovens, não desperdicem suas vidas no egoísmo
deste mundo que faz com que vocês pensem somente no sucesso pessoal. Não joguem sua juventude fora, buscando prazeres que não constroem um futuro. Não se afastem do Senhor pelo interesse e curiosidade sobre as futilidades do mundo. Não se afastem da igreja. Façam desse lugar e dessas pessoas uma parte grande e importante de suas histórias. Construam aqui, nesse lugar, e a partir daqui, uma vida bem vivida, uma vida com propósito, uma vida de legado para as gerações que virão depois de vocês. Porque Davi diz aqui: uma geração contará a outra a grandeza dos teus feitos. Vamos orar. Se você puder, eu quero convidar você a ficar de joelhos onde você está. Eu quero que essa oração seja uma oração nossa, de consagração da nossa vida, daquilo que estamos construindo juntos. Senhor, esta igreja se curva para dizer: eis-nos aqui. Nós queremos construir a igreja das nossas vidas. Nós queremos construir a igreja da vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Espírito Santo de Deus, promove em nós este compromisso. Queima em nossos corações esse chamamento, Senhor, de sermos esta igreja em que a vida será depositada, em que a nossa vida será doada para a honra e glória daquele que doou sua própria vida por nós. Nos faz, Deus, nesse um ano que completamos de existência como igreja, nos levantar destes joelhos dobrados, dizendo: eu quero e eu vou construir a igreja da minha vida, da vida dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Espírito Santo de Deus, fala ao coração dos jovens, dos adolescentes. Chama, Senhor, aqueles que estão adormecidos. Convoca-os, Senhor Deus, para continuarem a obra que o Senhor está começando nesse primeiro ano de alicerce. Os faz sonhar e desejar, Deus, os grandes feitos do Senhor. Levanta, Deus, uma geração consagrada a Ti. Uma geração que diz: eis-me aqui. Eu quero, Senhor. Eu quero construir. Eu quero, Senhor, fazer esta igreja, fazer dessa igreja a igreja da minha vida. Pode ser um sonho, Senhor, muito ousado, mas é o sonho que eu tenho sentido, Senhor. É o sonho que eu tenho sonhado e tenho apresentado ao Senhor todos os dias, de edificarmos juntos uma igreja, Senhor, que contará a história através de pais que contam aos filhos, de filhos que contam aos seus filhos,
E esses filhos contam aos seus filhos os grandes feitos do Senhor. E assim, ao olharmos, Senhor, para trás, poderemos dizer: eis aí, Senhor, a igreja das nossas vidas. Nós construímos para as próximas gerações. Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa noite eu peço: chama, Deus, faz deste lugar celeiro de vocacionados, Senhor. Tua igreja precisa viver o resgate de homens e mulheres que amam a tua igreja. Vivemos numa geração, Deus, envaidecida. Vivemos numa geração em que jovens desejam ministério por causa da multidão de seguidores, por causa das riquezas, da influência. Mas, Senhor, o que eu te peço é que neste celeiro aqui o Senhor chame jovens que amem a igreja, que a única coisa que desejam, Senhor, é continuar a fazer a igreja da vida das pessoas. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, desperta em nós chamado, vocação, para que a igreja das nossas vidas seja a igreja da vida daqueles que virão, que ainda se achegarão. Nessa noite, Senhor, nesse primeiro encontro de um ano, o que nós desejamos, Deus, é nos apresentar mesmo ao Senhor, dizer: Tu és, Pai, nosso alicerce, Pai, e nós queremos cumprir o Teu chamado, construindo a igreja das nossas vidas, em nome de Jesus, amém.